que eu tenho visto, os sinais, né? E, e isso é uma coisa meio bíblica, né? Que a gente olha os sinais e vê o que vai acontecer. Eu tenho dito que há sinais de que o establishment tem abandonou o Alexandre. E esses sinais se manifestaram numa mudança de posição editorial da Folha de São Paulo, que começou, eu diria, há alguns meses, coincidiu ali mais ou menos com as nossas ações nos Estados Unidos e com as ações envolvendo o Elon Musk. Você começou ali a ter uma mudança, uma virada de chave, e o Estadão também entrou numa postura muito dura, mas nós ainda tínhamos a Globo e outros veículos, principalmente a Globo, muito centrada ali, protegendo o Alexandre, Globo News, né, os veículos do Grupo Globo. Isso parece hoje, eu vou conversar com vocês hoje, que isso parece ter desaparecido de vez. Parece que o apoio da Globo foi para o espaço. Então hoje, aqui de novo, nós não estamos em um Paulo Figueiredo Show, então não estou com a minha, apesar aqui do símbolozinho, não estou com a minha equipe, estou só eu com vocês, estou aqui quase que de pijama, num bate-papo absolutamente informal, para a gente falar sobre o que aconteceu hoje, tentar explicar o que aconteceu hoje. Bom, hoje o jornal Folha de São Paulo, que ainda é o jornal mais lido do país, o jornal mais importante impresso do país, publicou uma série de reportagens mostrando que o Alexandre de Moraes fazia um jogo combinado com funcionários do TSE e ele no gabinete do STF em busca da perseguição dos seus críticos. Isso é absolutamente gravíssimo. A gente vai ler aqui, de repente vamos ler um pouco das reportagens juntos, e aí eu vou comentando elas com vocês. Eu vou falar um pouco sobre o posicionamento da imprensa, o posicionamento do UOL, o posicionamento da própria Globo, do Jornal da Band, e por aí vai, para ver como é que a gente está, como é que a imprensa está vendo isso. Mas o fato é que nós estamos vivendo o que seria o equivalente a vaza-jato para a Lava Jato. Nós estamos aí vivendo o que tem se apelidado, aí as pessoas têm apelidado de a vaza-jato do Xandão. E as semelhanças são muitas, né? A primeira delas é o autor da reportagem. O autor da reportagem é o jornalista americano, premiado com Pulitzer, com várias premiações internacionais, Glenn Greenwald. Eu tenho uma ótima relação com o Glenn Greenwald, tenho elogiado ele aqui para vocês há muito tempo. Digo que ele é um jornalista muitíssimo sério. O Tucker Carlson, de quem eu gosto muito, tem o Glenn na mais alta conta. E claro que nós temos visões diferentes em vários assuntos. Ele é mais, eu diria que ele é um progressista moderado, mas um grande defensor da liberdade de expressão. Tem posições muito diferentes das minhas em Israel e por aí vai. Certamente posições diferentes em relação ao Lula, mas nós temos posições bastante alinhadas a respeito do papel da imprensa e da liberdade de expressão e principalmente do devido processo legal. O Glenn, a trajetória dele aqui nos Estados Unidos se tornou muito conhecido por denunciar os abusos das agências de segurança sem o devido processo legal nos Estados Unidos. Depois no Brasil ele se tornou muito conhecido por ter fundado o Intercept, depois deixado o Intercept, e ter publicado as reportagens da Vaza Jato, que basicamente expunham os diálogos entre procuradores e juiz de forma que não deveriam acontecer de uma forma não republicana. É correto, em um certo sentido, chamar esse momento que a gente está vivendo, de a Vaza Jato do Xandão, porque assim como a Vaza Jato foi a base, foi o alicerce pelo qual os erros da Lava Jato foram expostos e a operação acabou se esfarelando, mas é certo também, porque há um componente de similaridade na combinação de um juiz que não é imparcial, mas e eu conversei até, fui muito simpático com o Deltan Dallagnol, há uma diferença muito grande, há diferenças muito grandes no grau, na magnitude. E uma das coisas que o professor Olavo de Carvalho sempre falava falta muito ao brasileiro o senso das proporções. E a gente precisa recuperar o senso das proporções para entender o que está acontecendo aqui. Bom, hoje foram 2 reportagens publicadas pela Folha. A primeira delas foi essa, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui, de novo peço desculpas por estar sem a minha equipe aqui, mas vou colocar aqui para vocês a notícia que eu acho que foi essa, isso. Não, perdão, é essa aqui, ó. A primeira foi essa aqui. Moraes, Folha de São Paulo, né? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. E o mais impressionante dessa reportagem são esses diálogos que começaram a surgir aqui. E para isso a gente precisa entender um pouco de como era, do que está acontecendo, né? E eu acho que até ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não, consigo.
Consigo. Para você, a Folha publicou mais ou menos o processo, a forma como ele ocorria. Então, Moraes fazia pedido de produção de relatório contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Então, esses determinados alvos, no caso em tela, eram basicamente o meu colega Rodrigo Constantino e eu. Naquele momento, 2 dos jornalistas mais assistidos do país, o Rodrigo comandava, não comandava, mas fazia parte da bancada, e era o principal nome ali do programa 3 em 1, e eu, nos Pingos no Is, o programa de maior audiência jornalístico da televisão brasileira. Então, o Moraes, através do seu juiz instrutor, uma espécie de assessor dele, mas de fato um juiz chamado Ayrton Vieira, por meio, e está aqui a troca de mensagens, por meio do WhatsApp, o Vieira pegava os pedidos sem ofício ou sem decisão para Eduardo Talhaferro, chefe da AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. E é importante que as pessoas entendam que nós temos 2 órgãos absolutamente diferentes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que, em tese, seria a corte máxima de decisões de questões constitucionais do país, né? O guardião do texto constitucional. Obviamente, a gente sabe que essa não é assim que a coisa funciona, mas essa seria a função, em tese, do Supremo Tribunal Federal. E você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma corte com fins apenas eleitorais. No caso, o Alexandre tinha 2 funções. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito das fake news e outros inquéritos que eles tinham aberto lá, isso é uma outra história, e ele, ao mesmo tempo, era presidente do TSE. O que é importante nós entendermos? O judiciário, o poder judiciário, por definição, ele não age de ofício. O que significa isso? É um nome muito bonito para dizer o seguinte: olha, o poder judiciário ele não pode simplesmente agir, ele precisa ser provocado. Então, alguém que tenha stance, eu não sei como é que se chama isso no direito brasileiro, alguém que tem o direito de provocar o poder, vai lá e provoca. Então você, no caso a procuradoria, apresenta uma denúncia, aí as partes se defendem e o juiz profere uma decisão. O juiz não pode ele mesmo decidir mandar prender alguém sem um pedido de uma parte acusadora. Isso é que torna, por exemplo, o Ministério Público titular da ação penal, porque ele é quem decide provocar ou não e de que forma provocar o judiciário. O Brasil tem outras exceções, partidos podem entrar com ações de inconstitucionalidade, por aí vai, mas isso não vem ao caso. O fato é que sempre é necessário que alguém provoque o Poder Judiciário, de forma que o Alexandre não poderia ele mesmo tomar as decisões, falar, olha, eu quero agora investigar o Rodrigo Constantino. Não. Aí você tem os órgãos de investigação, alguém deveria provocar o Supremo Tribunal Federal e ele deveria expedir as suas decisões. O Alexandre não poderia, em tese, ele decidiu, olha, eu quero prender o Paulo. Assim como o Sérgio Moro não poderia decidir, eu quero prender o Lula. Ele precisa que a parte acusadora, no caso o Ministério Público, faça uma acusação, peça uma investigação, peça a prisão, peça medidas cautelares e por aí vai. O Alexandre deu um jeitinho, ele fez uma artimanha. Ele criou, dentro do outro órgão que ele presidia, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, esse AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, e colocou lá funcionários dele, e ele fazia, eu brincava de dizer, o jogo combinado do Chaves, do churros, onde ele sentava e falava, o senhor quer comprar um churros? E ele mudava do outro lado, pois não, eu gostaria de 5 churros. Ah, muito bem, tá aqui o dinheiro. Ele pegava o dinheiro, ia lá, sentava, quem cresceu vendo Chaves, sabe exatamente do que se trata. Então, você tinha essa etapa 1, que era o Moraes fazendo os pedidos através do Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira mandava para o TSE e falava, olha, TSE, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. O TSE ia lá, preparava, e o terceiro momento, o Talhaferro do TSE recebia os pedidos e com a sua equipe monitorava as redes e os grupos de conversa e produzia os relatórios segundo os pedidos do gabinete do Moraes. E foi isso que nós vimos nessa reportagem. E isso ficou muito claro, envolvendo a mim e o Rodrigo Constantino, e ficou especialmente o que chocou o país foram esses áudios que vieram aqui. Acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se o senhor falar, eu altero. Reparem, nesse momento já é uma coisa de extrema gravidade. O Alexandre pediu ao Ayrton Vieira, que pediu ao Eduardo Talhaferro, que levantasse determinados tipos de pedido. E se você olhar essas decisões contra mim e contra o Constantino, você vai ver que elas nada mais são do que um amontoado de tweets, geralmente descontextualizados, ou falas da gente em um programa. E hoje a gente vê que essas falas foram levantadas pelo próprio Alexandre, a gente vai ver aqui. Mas ele diz o que ele quer que coloque no processo. Especificamente, ele pede, no levantamento de um dossiê contra mim e contra o Constantino, ele pede que levante as falas específicas em relação ao 142. Olha, eu não tenho como confirmar,
Mas o que dizem para mim foi que quem fez esses pedidos para o Alexandre, para ele partir tanto preocupado com isso, foi inclusive o comandante do Exército. O futuro, no caso, comandante do Exército naquele momento, o atual comandante do Exército, o general Frajola. Eu não tenho como confirmar, mas eu sempre ouvi essa história e agora eu estou vendo especificamente a fala dos assessores do Alexandre dizendo que era isso que ele estava mirando. Não, ele me mandou pegar as coisas referentes a 142. Repare, a gente está vendo um juiz dizendo o que ele quer que a suposta acusação, né, que não é porque não temos um processo penal tradicional em curso, temos um inquérito infindável, e ele diz, olha, eu quero que você faça isso. Pensem no Moro virando pro Dallagnol ou pro Pozobon, sei lá, os caras lá da Lava Jato, e falando, Frederico, sei lá, Carlos Frederico, não sei, os caras da Lava Jato, virando para eles e falando assim, olha, eu quero que você inclua no processo especificamente, puxa aí tudo que tem do triplex do Guarujá, puxa tudo que tem aí da OAS. Nós por maiores que sejam os erros e as críticas que eu tenho à Lava Jato, nós nunca tivemos alguma coisa deste tipo. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou. Reparem, aí você está tendo uma discussão entre o provocador, a Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal Eleitoral, com o juiz que ia avaliar o pedido. Reparem, está tendo essa combinação. Olha, eu acho que seria melhor colocar isso, colocar aquilo. Isso aí, exatamente agora, foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo? Vejam, esse momento é um momento absolutamente avassalador, porque ele diz quem mandou colocar isso aí foi o ministro. Então nós temos o ministro Alexandre de Moraes pegando pessoalmente 2 críticos a ele, o Rodrigo Constantino e eu, 2 críticos ao trabalho de um servidor público que conduziu de forma absolutamente desastrosa a eleição mais desacreditada da história do Brasil. Nós éramos e somos críticos ferrenhos do trabalho dele, e ele pega e utiliza o aparato estatal para dizer o que ele quer no relatório para ir atrás da gente. Sabe, ele tá, assim, muito... Ele cismou Essa frase ficou marcada. Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá... Enquanto este filho da puta estava sem sessão, com tempo sobrando, eu, coitado, isso aconteceu no final de dezembro, dia 29 de dezembro, foi meu aniversário, né? Quando acontecem esses diálogos aí. Eu estava tentando tirar férias depois de com a minha família, em paz, depois de um ano de trabalho avassalador, onde tinha dia que eu passava 9, 10 horas por dia no ar, né? Então, este filho da puta estava em casa coçando o saco, e aí ele resolveu que ele tinha tempo para implicar e ele montar, ele vira, você quer que eu monte os laudos? Ou seja, olha que mundo louco. Um juiz da Suprema Corte do meu país, a Corte Constitucional Máxima, está pegando 2 jornalistas premiados e está dizendo como que se tem que montar laudos, ele é perito ainda por cima, contra esses 2 jornalistas. Então, se você é o... Sei lá como é o nome do cara, estava passando pano agora, daqui a pouco eu olho no meu Twitter. Se você está tentando passar pano para isso, vá para a puta que te pariu. Porque isso é absolutamente inaceitável. Enquanto eu estou tentando tirar férias do meu trabalho jornalístico, tem um juiz pago com o meu salário, o juiz máximo do país, que está montando dossiê contra mim. Usando técnicos pagos com o meu dinheiro para impedir que eu critique o trabalho de bosta que ele fez conduzindo o processo eleitoral. Trabalho de bosta. Eu já dizia na época, dizia dentro da Jovem Pan, e se eu não falar, as pedras vão falar. E aí, quando ele cisma, eu quero que ele cisme e que ele se foda na cismada dele. Ele não é melhor do que ninguém. Eu tô cagando para se ele cisma ou se ele não cisma comigo. Isso não é pessoal. Eu nem conheço esse careca. Eu acho ele um servidor público incompetente na melhor das hipóteses. E bandido na pior das hipóteses. Se ele cismou comigo, é um problema dele. Mas quando ele cisma, né? E repara o desdém que os próprios funcionários, com o qual os próprios funcionários tratam o Alexandre. Com tempo para ficar, tá com tempo. procurando. Tá com tempo para ficar procurando. Tá com o juiz do Supremo Tribunal Federal tá com tempo para ficar procurando. Não tem bandido, não. Não tem processo na mesa dele. Não tem milhões de pessoas pedindo, agravo e o cacete. Não, ele tá com tempo. Vamos perseguir jornalista. Covarde. Eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa. Depois eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê? Alterar mais uma vez, cara. Puta, olha que vergonha de eu tendo que te pedir isso. Mas vai alterando aí. O assessor do Alexandre vai pedindo para o TSE guaribar
para a assessoria especial de enfrentamento à desinformação dar uma guaribada no documento. Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Satisfaz sua excelência, olha o Tem deboche. coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Tem coisas que fundamenta. Já preparei o dossiê. Ele quer que coloque mais ainda. Gente, eu tinha que ler essa decisão aqui para vocês, porque é muito ridículo. Ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Quer que coloque o que ele acha. Essa parte é central. Essa parte é central. O juiz do caso está querendo decidir com o escritório de combate à desinformação, a assessoria especial, colocando o que ele acha. Então ele já decidiu. Mas que eu altero, que tem mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Vou alterar, tem que alterar. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta. Se ficar procurando, vai encontrar. Show me the man and I'll show you the crime, não é, Berna? Ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí... Quebrar o galho. Isso é o assessor do Alexandre, debochando do Alexandre, falando ele é maluco, esse cara é doido. Mas, porra, quebra o meu galho aí, porque é ele que paga o meu salário. O Ayrton, você é corresponsável, tá? Eu sei que você está tratando assim, porra, eu tenho que atender o chefe, mas você é corresponsável. Você participou, teu nomezinho tá aí nesse negócio. Será? Por favor. Senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. O Alexandre escreve laudo e dossiê contra jornalista. Põe a mão na sua consciência que o critica. Põe a mão na sua consciência, você que está em casa, você que está passando pano para isso. Todos vocês que aplaudiram, ponham a mão nas consciências de vocês. MBLs da vida, jornalistas do Globo, da Folha, todos que aplaudiram isso. O UOL, vocês estão desembarcando, ponham a mão nas suas consciências. Não importa se vocês gostam de mim. Quem tem que gostar de mim é a minha mulher. Minhas filhas, talvez. Na maior parte do tempo. Vocês, jornalistas, não precisam gostar de mim. E aí a gente vai vendo a reportagem e vê que eles sabiam o que estavam fazendo. Não tinha ninguém perdido ali. Não tinha ninguém. O TSE divulgou uma nota que eu vou ler aqui para vocês. O TSE não, perdão, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que no caso ali era a mesma coisa, mas agora é diferente. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que no curso das investigações do inquérito 4781 das fake news e do 4878 milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia... A gente vai entrar nos pormenores aqui. Que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como a desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas conexas enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria. E aí a gente descobre, num certo sentido, deixa eu trazer aqui a minha colinha mais para perto, mas aí a gente descobre, num certo sentido, que não é bem assim. E por que nunca os advogados tiveram, de fato, acesso aos inquéritos do Supremo Tribunal Federal? Os advogados reclamam que não têm acesso aos inquéritos, não têm acesso porque as coisas eram obtidas dessa forma. E a gente vai ver aqui como, além do crime de abuso de autoridade, há também a tentativa de encobrir o crime por parte das pessoas envolvidas. E, claro, que associação criminosa e tudo mais, mas há também a tentativa de encobrir os crimes. Eu não sei quem é esse Enio Viterbo. Tá aqui o Enio Viterbo, segundo ele é pesquisador da FGV Direito de São Paulo, investigador colaborador da Universidade de Coimbra e doutor em História pela Universidade de Lisboa. E ele fez alguns comentários sobre esse assunto que eu achei muito pertinentes, em linha até com algumas coisas que eu penso. Deixa eu colocar aqui para a gente. Ele diz assim, a nota de Moraes tem alguns problemas. Vamos lá. Diversas requisições feitas a inúmeros órgãos.
Ele responde: o WhatsApp não é meio oficial para isso. Realmente. Quando se você for pegar uma ação penal, um inquérito ou qualquer coisa do tipo, eu já tive o desprazer de estar em alguns, bem abusivos, mas nada que se compare a isso que a gente está vendo aqui agora, tem lá no processo tudo que é pedido a todo mundo. Então a autoridade policial vai lá e expede um ofício pedindo determinadas informações à Procuradoria, que pede à Receita Federal. Tudo é feito de forma de ofício. Então o seu advogado, quando ele pede acesso aos autos, ele recebe tudo. Todas as comunicações. O pedido da abertura da investigação, tudo. Toda a trilha está lá. E é claro que essa trilha de custódia da cadeia do processo penal é fundamental para garantir o devido processo legal. Nesse caso, as requisições não eram bem requisições, feitas a inúmeros órgãos. O WhatsApp não é meio oficial para isso. No exercício do poder de polícia, diz aqui, requisição informal / secreta para processo administrativo judicial é exercício regular do poder de polícia? A pergunta é, alguma autoridade policial pode fazer requisição informal para o WhatsApp, ou etc, etc? Ora, nesse caso, as comparações com a BIM paralela, etc, etc, são muito mais graves. São muito mais graves. Continua aqui o Enio Viterbo. Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas. Lembrem que quem disse que as postagens eram ilícitas foi o próprio Alexandre de Moraes. Daí precisamos consertar para os relatórios simplesmente descreviam as postagens que eu já entendia como ilícitas, que obviamente é absolutamente irregular. Sempre com ciência a Procuradoria-Geral da República. Aí está aqui, ciência posterior. A AED peticionava no inquérito e Moraes decidia de ofício. Qualquer jornalista pode averiguar isso facilmente, veja como foi no caso do Monark. Inclusive, a PGR já se manifestou contra o uso do órgão, que foi aquilo que eu falei no início do programa. Todos os procedimentos foram oficiais e estão documentados no inquérito. Esses diálogos estão nos inquéritos? O WhatsApp é oficial? Se algum jornalista pegar os inquéritos, vai ter lá, Moraes, investiguem esse cara aqui, a AED, ok, vamos cumprir o seu pedido? A AED peticiona, Moraes, informado pela AED que, é claro que isso não está nos inquéritos, é claro que isso é feito, isso é fake. Ele diz aqui, a resposta é genérica e simplista, feita sob medidas para os garantistas que já começaram a defesa do ministro, não tem nada aí, Moro foi pior, e patati e patatá. E teve inclusive, esse cara aqui, que é um idiota completo, eu já vi esse cara aqui na CNN debatendo. Cadê esse cara? Eu quero achar ele aqui. Esse Augusto Arruda Botelho, que diz, a comunicação e a troca de informações tribunais é completamente diferente da comunicação e troca de informações entre as partes. Ou seja, esse cara está normalizando, esse jurista, que é ouvido pela CNN, por sei lá quem, ele está normalizando que os tribunais combinem entre si dossiê contra os críticos. Juiz dizer que vai fazer ele mesmo laudo, juiz perito e autor de laudo. E, claro, a questão dos assessores encobrindo, e a gente vai falar sobre isso, eles mesmos encobrindo os seus crimes. Uma coisa absolutamente alarmante.